Você sabe o que é planejamento financeiro? Como que se faz? Por que é importante? Se não sabe a resposta, fica até o final que eu vou explicar para você detalhadamente, um passo a passo, as principais coisas que você tem que levar em consideração quando vai fazer um planejamento financeiro, beleza? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Basso. Aqui nesse canal a gente fala sobre empreendedorismo, finanças e também sobre gestão. Se esse tipo de assunto te interessa, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like nesse vídeo e também se inscreve no canal para me ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Vamos falar então sobre planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele não é algo complexo, não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, ele é muito importante e ele é só alguns itenzinhos básicos que a gente tem que tomar atenção para ajudar na saúde financeira do nosso negócio. O planejamento financeiro, ele é fundamental para qualquer tipo de negócio, seja um varejo, seja uma indústria, seja um prestador de serviço, seja uma loja, não interessa. Qualquer tipo de negócio deve ter um planejamento financeiro. E além de, se ser uma empresa micro, pequena ou média ou grande, todas fazem ou deveriam fazer um planejamento financeiro. A ideia é traçar o estado atual da empresa, como ela está hoje, e já fazer umas projeções para o futuro. O planejamento financeiro, ele traça o estado atual da sua empresa, como a sua empresa está hoje e determina alguns objetivos para o futuro. Como é que vai ser o próximo ano? Como é que vai ser o próximo trimestre, o próximo semestre? Tudo isso a gente vai fazendo esse planejamento. E existe um passo a passo que eu vou explicar aqui. Mas a importância que o planejamento tem é eu traço os objetivos atuais e já projeto alguns objetivos para o futuro. Isso vai garantir que a sua empresa tenha dinheiro suficiente em caixa para ter uma vida saudável. E com isso você aproveita oportunidades que possam acontecer, mas também evita possíveis problemas e evita contratempos também que podem acontecer. Você de fato vai traçar alguns caminhos para caminhar e atingir os resultados esperados. E uma das principais ferramentas do planejamento financeiro é o orçamento empresarial. É praticamente o que eles chamam de planejamento orçamentário, que é onde você vai definir metas de valores do que você vai projetar de receitas e também de despesas para a empresa ficar cada vez mais saudável para o ano seguinte, ou semestre seguinte, ou mês seguinte, e eu vou explicar agora. O primeiro passo é analise o contexto atual da sua empresa, seja o interno, seja o externo, a famosa análise SWOT que a gente diz. O interno, quais que são os pontos fortes da minha empresa? Quais que são os pontos fracos do meu negócio? E vamos para o externo, quais são as ameaças? Quais são as oportunidades que a gente está enxergando? Por que isso é importante? Porque vai te dar uma visão de qual o plano que eu vou fazer para os próximos meses, para o próximo ano. Se não, como é que eu vou fazer um planejamento financeiro se eu não tenho uma estratégia envolvida? Então é importante eu começar a analisar esse contexto. Porque se eu tenho pontos fracos, eu tenho que corrigi-los. E isso vai gerar um investimento, vai gerar um planejamento para o próximo ano. Se eu tenho algumas oportunidades que eu estou enxergando, que eu desejo fazer, também eu tenho que ter todo um planejamento para ocorrer essas oportunidades. E se eu tenho ameaças, também eu preciso me controlar, eu preciso tomar cuidado, eu também não posso, se eu tenho algumas ameaças, não posso ir tão otimista assim para um planejamento. Então, o primeiro ponto é eu fazer essa análise contextual do meu negócio, que é a famosa análise SWOT, que é olhar meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas oportunidades e minhas ameaças. Isso é muito legal e vale a pena perder, entre aspas, um tempo com a tua equipe para discutir sobre isso. Às vezes tem coisas que até você mesmo não sabe e discutindo com o seu time, venha essas ideias para se planejar e melhorar para o próximo momento. Tendo pronto toda essa análise contextual do seu negócio, vamos para o passo número 2. O segundo passo é aí de fato eu projetar as minhas receitas. O que eu vou fazer? Simplesmente você vai pegar, pode ser num papel, pode ser num sistema, pode ser numa planilha e planeje as suas receitas, o seu faturamento do próximo ano. É fundamental para você ver, bom, como é que foi o faturamento dos meus últimos 12 meses? E agora, o que é o projeto de aumento nos próximos 12 meses? Isso é muito importante para eu já começar a ter uma ideia das minhas metas. O quanto eu quero aumentar de receita? 3%, 5%, 10%? Faça essa projeção. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Façam um planejamento. Coloque o que vocês estimam de ser feito de venda. É legal a gente projetar porque o que acontece? Estou fazendo um planejamento financeiro. Então,
Para eu aumentar as minhas receitas, muitas coisas podem acontecer, que agora vem o nosso terceiro passo. Depois que eu planejei as minhas receitas, o terceiro passo é: planeje as suas despesas, faça uma previsão. Poxa, agora eu vou aumentar meu faturamento de janeiro, fevereiro e março. Como é que vai ficar minhas despesas? Eu vou ter que contratar uma pessoa adicional ou não vou ter que contratar? Vou ter que contratar um vendedor? Pô, se eu penso em aumentar a minha receita em 50%, olha, talvez eu vou precisar mais um vendedor, mais uma pessoa para trabalhar lá na embalagem na minha empresa, talvez eu precisar de um auxiliar administrativo, porque eu vou crescer muito. Então, vou ter que comprar mais material, talvez eu vou ter que trocar de pavilhão, vou ter que ir numa outra sala, né, uma sala maior, uma loja maior. Então, tudo isso é importante eu projetar. Não tem uma receita de bolo, mas tentem colocar essas análises. Poxa, você já tem um histórico. Hoje eu tenho isso aqui de receita, eu já tenho isso aqui de despesa. Olha, se eu aumentar isso, vai ter essas despesas que vão ser alteradas. Façam isso. Nem que comecem do mais básico, que é cria uma linha de receita e uma linha de despesa e façam essa projeção para pelo menos começarem a ter uma noção básica de como isso vai ficar. O próximo passo, o quarto passo aqui, é a questão de cenários. Simule cenários. Quanto vai sobrar em cada mês? Como você já fez um planejamento de receita, um planejamento de despesa, quanto sobra? Isso é muito importante. Eu já peguei vários cenários que a empresa estava planejando um crescimento nas receitas de XYZ. Quando a gente foi lá fazer e montar esse planejamento financeiro, né, esse orçamento empresarial, a gente percebeu que a empresa ia ficar no prejuízo. Porque o que ela estava projetando de aumento de receita com os custos que ela já tem e levando levemente alguns cenários, ela ia ficar no prejuízo. Então ela ia ter que rever todo o plano dela. Ela já estava imaginando fechar uma máquina, contratar uma máquina para conseguir vender mais, só que o valor desse investimento dessa máquina que estavam projetando era muito maior do que a empresa tinha capacidade para pagar e ela ia ficar no prejuízo. Então olha a importância que isso tem. E muitas empresas, eu tenho certeza que você deve conhecer alguma história, já saíram investindo em coisas achando que ia dar certo e infelizmente não deu. Faltou dinheiro e teve que pegar empréstimo, teve que ir a banco e aí vira uma bola de neve e a empresa se endivida. Então, crie cenários. Eu adoro muito criar cenários otimistas e também pessimistas. Eu sempre faço, quando eu monto meu planejamento financeiro, eu sempre planejo as minhas receitas forem abaixo do que eu espero vender, ou seja, se a gente planeja vender 10 mil reais por mês, eu coloco 9 mil, 8 mil e meio, eu planejo que não vai ser tão bom assim quanto eu espero, e quando eu vou planejar as minhas despesas, vamos supor que eu planejei minhas despesas em 5 mil, eu coloco 6 mil, eu coloco sempre uma gordura. Eu faço com que minha empresa, no meu planejamento, ela venda menos do que eu espero e ela gaste mais despesas do que eu espero. Isso me dá uma clareza, porque se eu conseguir fazer ela receber menos e gastar mais e no meu planejamento continuar positivo o dinheiro que sobra, poxa, eu estou com um planejamento muito bem estruturado. Aí qualquer coisa, se vendeu a mais do que eu esperava, um bônus muito bom. Se gastou a menos do que eu planejei, melhor ainda, sobra mais lucro para o meu negócio. Então, simulem esses cenários que vai te ajudar a entender quanto que sobra cada mês no cenário pessimista, no cenário otimista. Essa sobra de dinheiro, o que a gente pode fazer? Gerar um capital de giro, guardar, criar uma reserva de emergência. Então são análises muito importantes que você pode fazer para te dar uma projeção e uma segurança para os próximos meses. O quinto passo é agora você pegar esse planejamento que você fez das despesas e agora quebra por área. Quanto que você mais ou menos imagina que vai ficar disponível para o marketing, o setor de marketing gastar, né? O investimento para o setor. Quanto vai ficar para pessoas, folha de pagamento? Quanto que vai ficar para a operação da empresa? Quanto vai ficar para o comercial? Divida um pouco mais essas despesas para você ter aí mais uma clareza. Quanto desse orçamento vai ser destinado para cada área? Que isso te dá um controle muito importante até para saber quanto cada área pode gastar. Isso ajuda muito no planejamento. Senão, se eu não tenho números, não tenho metas, não tenho limite, eu gasto quanto for. É a mesma coisa que disser que seu cartão de crédito não tem limite. A tendência é fazer com que você torre dinheiro porque não tem um limite no cartão, tu perde o controle. Agora, quando cada área sabe que tem uma limitação, olha, folha de pagamento,
treinamento, toda a parte de despesa com o pessoal, o máximo é R$6.000. Com o marketing que a gente vai investir para esse próximo ano, vai ser o máximo R$2.000. Então as pessoas já sabem e mentalmente elas já sabem fazer o cálculo de dividir o quanto de verba elas vão ter por mês. E aí você consegue traçar todos uns planos nesse sentido. E o sexto e último passo aqui é, de fato, eu acompanhar, monitorar e criar planos de ações para isso. Depois que eu tenho tudo definido, eu vou acompanhando mês a mês, cada fechamento de mês eu vou vendo qual é a área, quanto gastou cada área, se aquela área conseguiu, se ultrapassou ou não, né, do limite do orçamento que eu estipulei, se as minhas receitas eu consegui bater o que eu imaginava, e aí vocês vão alinhando. Nessa planilha que vocês podem criar, vocês podem ter uma coluna, tá, do planejado, que foi o que vocês montaram esse planejamento orçamentário, e na outra coluna vocês vão colocando o que foi de fato realizado. E aí vocês vão fazer um versus o outro. Quanto que eu planejei de receita? Quanto de fato ocorreu de receita? Quanto que eu planejei com despesas de pessoas? Quanto de fato eu tive o investimento, o gasto com pessoas? Então eu consigo fazer esse acompanhamento aí mensal para ver se eu estou no rumo certo do meu negócio. Porque se eu não acompanho, qualquer deslizezinho, uma área começa a gastar mais, pode ser que falte dinheiro para uma outra área. Não é nada complexo, mas é muito importante porque te dá um caminho. Aquele velho ditado, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, quando eu monto esse planejamento, eu começo a ter uma direção muito importante para o meu negócio. E aí eu consigo cumprir essas minhas metas e meus planos de ações que eu estou estipulando. Se eu planejei fazer um gasto com algum investimento de alguma máquina, eu vou verificar isso. Poxa, será que o meu faturamento ele bateu as metas que eu desejava para aí eu fazer aquele investimento na máquina que eu planejei? Porque imagina só, se eu não tenho esse controle, não está claro, daqui a pouco eu saio investindo em coisas, reestrutura a loja, por exemplo, mas a minha receita não aumentou naquilo que eu planejei. Aí eu estou dando literalmente um tiro nos meus pés. Eu estou fazendo a minha empresa quebrar por um passo que eu estou dando maior que a perna, porque não aconteceu aquilo que eu esperava. Por isso que, fazendo esses planejamentos, fazendo esses cenários, vai te dar uma eficiência muito bom e uma saúde financeira muito bom para os próximos meses e anos. Se você não faz isso, literalmente você está no meio do oceano sem bússola. Tu não sabe para que lado você vai. Agora, quando você sabe quantas pessoas tu pode contratar nesse mês, o quanto pode gastar, né, com elas, o que tu pode investir de maquinários, o que tu pode investir de reformas, te dá uma clareza. E aí você sabe como fazer. Senão você sai, talvez, na entrada do próximo ano, já sai contratando um monte de pessoa, tudo gastando com certas coisas, tudo de forma descontrolada. E aí, se a receita não dá o mínimo possível para pagar todos esses investimentos que eu acabei fazendo, a minha empresa começa a ficar endividada. Mas quando você já entra, né, os meses já com o teu planejamento, tudo muda. Tudo tem um controle, tudo você controla, tudo você acompanha e aí você toma as melhores decisões possíveis para o seu negócio. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui para te auxiliar a começar a fazer um planejamento financeiro no seu negócio. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa um like, contribui muito pelo trabalho aqui que a gente vem fazendo de divulgar cada vez mais conhecimento para todos, tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado!